Queremos cumprimentar a todos quantos participam deste culto, através do rádio, através da internet, e as igrejas, não é? Em especial, a nossa igreja mãe, Goiânia. E é uma oportunidade que eu tenho para falar diretamente à maioria do povo que é assistido por mim. Barra do Garças, pastor Heleno, Deus continue te dando esta sabedoria, esta humildade, porque você tem uma parte muito importante. Não somente você, mas também o irmão Vilmar, em Nova Chavantina, irmão Edinaldo, lá na Gleba, Banco Safra, irmão José Divino, em Caiapônia. Deus tem colocado em vossas mãos alguma coisa para vocês fazerem pelo reino de Deus. Como o pastor Joaquim Gonçalves tem dito, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para o povo de Deus, ou seja, para Jesus. Queremos agradecer ao pastor Joaquim Gonçalves o privilégio que ele nos concede, a graça que temos achado diante deste ministério tão importante que Deus tem levantado neste país em função de muitos lugares além do Brasil, né? Muitos irmãos, como acabamos de ouvir, estão lá na Europa, né? Lá na Ásia, né? Participando destes cultos, sendo abençoados, sendo ajudados. Em especial, a minha saudação à irmã Janaí Ribeiro Pimentel. Deus continue te abençoando. Vamos ler a escritura que foi anunciada. Assim que nós lermos e orarmos, nós vamos ouvir a irmã Valdécia cantando Adoção. Adoção. É. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Deus amado, o Senhor tem nos ajudado, tem nos tirado dos arraiais onde o Senhor não está e tem nos colocado neste arraial onde o Senhor está, através da mensagem do profeta de Deus para esta era. E queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude neste final de caminho, neste final de jornada, pois de alguma forma nós temos certeza de que nós estamos no final de uma jornada, e isto é mais glorioso do que o começo, do que o meio, porque é a hora final que vivemos. Portanto, a sua mão sobre nós é muito importante para a nossa vitória plena e completa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
porque é a hora final que vivemos. Portanto, a sua mão. Quando eu olho o passado, fico emocionado em saber quem eu sou. Pois quem eu fui não importa, a cédula antiga Jesus já rasgou. Naquela lista estava escritos os pecados que eu cometi. Mas pude ler num instante, escrito com sangue, eu perdoo a ti. Minhas vestes foram lavadas, os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago. Com o sangue de um inocente, o culpado foi inocentado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado. As cenas são comoventes de um ser inocente morrendo por mim. Foi desprezado, humilhado, e minhas transgressões carregou sobre si. E hoje a paz que eu tenho, castigo pra ele, na cruz se tornou. Mas não abriu sua boca, e por sua graça hoje sou salvo. Minhas vestes foram lavadas, os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago. Com o sangue de um inocente, o culpado foi inocentado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado. Minhas vestes foram lavadas, os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago. Com o sangue de um inocente, o culpado foi inocentado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado. Continue te abençoando, irmã Valdécia, e todos os irmãos e irmãs que cantaram nesta noite.
Mas esta frase é um destaque tremendo, não é? Com carinho, eu fui adotado. Adoção. Adoção é o que tem acontecido com todos nós. O sangue inocente, Jesus não teve nenhuma culpa. Ele foi tentado em tudo, mas ele não falhou em nada. Por isso, a adoção que nós recebemos é perfeita, é completa. Eu quero falar um pouquinho sobre inspiração. E a primeira pessoa a ser citada como tendo uma inspiração que determinou grandes coisas, especialmente para mim, foi a inspiração que o pastor Joaquim Gonçalves teve quando ele, tendo ele um serviço efetivo junto ao governo federal, e ele pediu que ele fosse colocado na lista dos que seriam demitidos. E o seu chefe, ao examinar a sua ficha, estando o Brasil sob um regime militar, ele disse: não, eu não posso dispensar esse homem. E então ele próprio renunciou todos os direitos e privilégios por uma inspiração de começar uma obra em Goiânia. Isso é muita coisa, isso é muito grande. Sem ter apoio de igrejas, sem ter recursos, ele começou um trabalho na porta do mercado, pregando para os transeuntes, para quem comprava, para quem vendia, para quem passava por ali. E aquela inspiração levou ele a ter um nome divulgado. E quando eu ouvi pela primeira vez Tabernáculo da Fé, uma flecha atingiu o meu coração. E quando eu fui ao tabernáculo a primeira vez, aquela flecha atravessou o meu coração. E desde então, eu tenho sido abençoado através deste ministério. E não somente eu, mas a minha família, as minhas igrejas. Eu estou falando por mim, mas diríamos assim, o Brasil, diríamos assim, especialmente Goiânia, foi abençoada por causa desta inspiração. Eu quero falar sobre uma outra inspiração na Bíblia. Uma mulher da tribo de Levi,
que era casada também com um filho da tribo de Levi. Ela teve um filho numa ocasião complicada. A determinação de Faraó era para que todos os meninos do sexo masculino fossem sacrificados ao nascerem. Mas aquela mulher teve uma inspiração de guardar aquele menino. Isto está no livro de Êxodo, no capítulo 2, nos primeiros versos do capítulo 2. E ela conseguiu ter aquele menino escondido por 3 meses. Mas ela viu que teria que tomar uma decisão. E aí então vem uma outra inspiração, que ela nunca tinha visto acontecer algo daquele jeito. Nós tomamos muitas atitudes, e às vezes são boas, baseadas em atitude que outras pessoas tomaram. Mas aquela mulher nunca tinha visto uma atitude daquela. Construir uma pequena arca, betumar aquela arca por dentro e por fora, colocar aquele menino dentro da arca e soltar ele entre os juncos do rio Nilo, que é um dos rios que tem a maior infestação de crocodilos do mundo. Inspiração. Ela talvez não soubesse os resultados, mas ela tomou aquela atitude. Nós tomamos atitudes hoje sob conselhos a nós no lugar de Deus. Mas aquela mulher teve uma inspiração direta de Deus e colocou aquela criança com 3 meses. Eu penso como foi aquele olhar daquela mãe para aquela criança dentro daquele cesto. Mas ela tinha alguma convicção a respeito do futuro. E eu vejo a irmã daquela criança andando, não é? Olhando entre a vegetação para ver o que estava acontecendo. Talvez demorou horas, mas de repente os olhos da filha de Faraó contemplaram aquele cestinho. E ela quis saber o que era e ela encontrou um menino chorando. E ela mandou buscar aquele menino e adotar aquele menino. Ouvimos sobre adoção. Moisés estava num arraial da sua mãe, arraial do seu pai, foi para o arraial dos crocodilos, mas os crocodilos não aceitaram, não quiseram ele, por causa da preparação que tinha naquele cesto, uma certa vegetação repelente, não é? E agora aquela criança chega nas mãos da filha de Faraó e é adotada. O caminho pelo qual Deus poderia libertar Israel era exatamente por aquela via. E aquela mulher talvez não sabia o que é que ia acontecer no futuro, mas Deus sabia, e Deus colocou no coração dela aquela inspiração.
Assim como Deus colocou no coração do pastor Joaquim Gonçalves a inspiração de começar um trabalho em Goiânia na porta do mercado. Bom, vamos parar com Moisés por aqui. Se fôssemos dar lugar, nós íamos falar até meia-noite sobre Moisés, ainda ia ficar coisas que a gente não falaria, não é? Mas vamos para uma outra inspiração que nós temos na Bíblia. No livro de Juízes, no capítulo 11, aliás, no capítulo 6, Israel estava passando por uma situação muito complicada por causa de seus erros. E os medianitas haviam invadido. E o alvo dos medianitas era exatamente as lavouras dos israelitas. Com seus animais, eles entravam nas lavouras e destruía toda a lavoura. Mas havia um homem chamado Gideão, que teve a inspiração de ir aproveitar alguma coisa que os animais dos medianitas não conseguiram destruir. Eu gosto de dizer para meus irmãos por onde eu trabalho, que quando você quer que alguém faça alguma coisa para você, é melhor você procurar uma pessoa ocupada, sem tempo, porque ele vai fazer melhor para você do que se você pegar um desocupado. E Deus sempre gostou de homens ocupados. Deus sempre gostou de homens que estavam empenhados em alguma coisa. E o anjo do Senhor encontrou Gideão trabalhando. E falou para ele que ele seria o libertador de Israel, sendo ele um varão valoroso. Agora, aquela palavra, varão valoroso, saindo da boca de um anjo, entrando nos ouvidos de um homem e alojando no coração dele, aquele homem realmente soube que ele era um homem valoroso. E ele viveu como homem valoroso, agiu como homem valoroso e foi até o final daquela jornada. E venceu a Israel, venceu por Israel, não com uma multidão, mas venceu a Israel com 300 homens apenas. Não é quantidade, é qualidade. Aleluia! Indo para o capítulo 11 do livro de Juízes, nós encontramos, eu não vou ler, vou citar, vocês me permitam, um homem chamado Jefitá. Algumas Bíblias está escrito Jefté, na minha está escrito Jefitá. Este homem era filho de uma prostituta. O pai dele coabitou com aquela prostituta e veio a nascer aquele menino. Quando ele cresceu, em uma certa idade, os irmãos dele, por parte de pai, fizeram uma assembleia e decidiram que aquele homem não podia ficar naquela família. Expulsaram ele do arraial deles. E ele foi embora, saiu do arraial daquela família. Agora nós vamos deixar só isso aqui, por enquanto,
E no final da mensagem nós vamos contar o resto da história. E ele foi embora para uma outra terra. Foi viver fora do arraial da família. Esqueceu a família. Esqueceu os irmãos. Não sei se o pai ainda era vivo. O certo é que ele foi expulso. Agora eu quero que nós vejamos algumas coisas ditas pelo profeta a respeito de Jesus. Na mensagem Saindo Fora do Arraial, no parágrafo 78, nós vamos ler vários. Deixe-me dizer isto com amor e respeito, mas apresentando-lhe uma prova. É a mesma coisa hoje. Não tem mudado nenhum pouquinho. Quando ele vem entre as pessoas, em seu poder e manifestação, para provar que sua palavra é a mesma, ontem, hoje e para sempre, porque ele é a palavra em forma de carne. As pessoas dizem, um leitor de sorte, um Belzebu, um simples Jesus, ou algo assim, ou alguns te classifica de algo mais, mas isto tem que ser desta maneira. Vamos lembrar de Jefté? Nós não queremos você na nossa família. Quando Jesus chegou na terra, quase ninguém quis ele na família deles. Vê, nós não temos tido um profeta agora por quase 2000 anos. Quando Jesus veio, havia apenas 400 anos sem profetas. Agora, nesse tempo que vivemos, já temos cerca de 2000 anos sem profetas. Vê, nós não temos tido um profeta agora por quase 2000 anos. Os gentios não tiveram um. Vocês sabem, prometido para o fim agora, nós sabemos disto através das Escrituras. Nós sabemos que também pela história, que isto é prometido para nós. Agora, após 400 anos, Deus andou exatamente no meio deles um dia, e eles disseram, nós não queremos você conosco. Nós não queremos esse homem conosco. De acordo com as Escrituras, ele era para ser feito carne, habitar no meio deles, seu nome será chamado Consolador. Ele foi para alguns, não muitos. Príncipe da Paz, ele foi para alguns, não muitos. Deus poderoso, ele foi para alguns, não para todos. Eles disseram, nós não teremos este homem nos dirigindo. Que cartão de companheirismo carrega ele? Qual a denominação que o enviou? Ele não obteve nenhuma cooperação em cada igreja que ele ia. Eles o lançavam fora. Olha aí o Jefté. Eles não tinham nada a ver com ele, porque ele não era deles. Com razão, os irmãos disseram a Jefté, você não é filho da nossa mãe. Então vai embora. Você é filho de uma mulher estranha. E com isso foi então, assim é agora. A Bíblia diz que a igreja de Laodiceia o colocaria do lado de fora
e ele estaria batendo, tentando entrar. Há algo errado em algum lugar. Agora, a era de Laodiceia é esta. Ele está do lado de fora. Ele gostaria, irmão, ouvinte, que pela primeira vez está ouvindo essa programação, ele gostaria de ter comunhão com você. Ele gostaria de te abençoar. Ele gostaria de ser o príncipe da paz para você. Ele gostaria de ser o pai da eternidade para você. Mas você tem rejeitado. E ele vem a você através de quê? Através da mensagem do profeta de Deus para esta era. Agora, por quê? Eles haviam feito seus próprios arraiais. Se eles conhecessem a palavra, eles teriam conhecido quem era ele. Jesus disse: se vós examinais as Escrituras, pois nelas tereis vida eterna, são elas que lhes dizem quem eu sou. Isto é o que as Escrituras dizem. Agora, elas testificam de mim, e se não faço as obras que foram prometidas para eu fazer, se não faço as obras de meu Pai, a palavra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem podia provar que Jesus não estava cumprindo todas as promessas do Velho Testamento? Mas, irmãos, há uma escritura no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 13, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, para que vendo não veja, para que ouvindo não entendam, para que sejam apagados os vossos pecados. Irmãos, crer em Jesus naqueles dias era só para os eleitos. Crer na mensagem do profeta de Deus para esta era, hoje, que é o irmão Brana, é só para eleitos. E os eleitos não trazem estrelas na testa. Por isso, a mensagem é pregada como se ela fosse para todo mundo. Mas quando ela encontra uma alma que vai receber a adoção, há uma sincronização com esta alma, com esta pessoa, e esta pessoa se sente adotada por Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Agora, se eu sou aquela pessoa, disse Jesus, examine as Escrituras e veja o que estou suposto a fazer. Agora, mostre na Bíblia, examinando a mensagem ou as mensagens do profeta, onde o irmão Branham falhou. Doutrinariamente. Não existe. E se não for capaz, se minhas obras, as obras que a palavra testifica, o Pai de mim testifica, e eles não vindicam quem eu sou, então estou errado. Isto é certo. Se não pode crer em mim, o Senhor Jesus dizendo, creia na palavra. Agora, eles estavam com o Velho Testamento na mão e na cabeça, mas não estavam com o Velho Testamento na alma. Por isso, eles crucificaram a palavra.
E o que nós temos visto hoje, a Bíblia está na cabeça, na mente, e não está na alma, não está na vida. Porque quando ela entra na alma, ela reflete no dia a dia da pessoa. Quando você vê uma mulher que a Bíblia entrou na alma dela, você olha no cabelo dela, você sabe, a Bíblia entrou no coração, na alma dela. Você olha na roupa que ela usa, você sabe, a Bíblia entrou na alma dela. Quando você vê um homem, conversa com um homem, vive com um homem, se a Bíblia entrou na alma dele, você conhece pelas atitudes dele. Porque o que está dentro, reflete no exterior. Nós estamos no parágrafo 81. Vê, ele era um estranho no meio deles. Agora, existe coisa mais estranha no mundo religioso do que a mensagem do irmão Branham? Existe coisa mais estranha no Brasil do que a mensagem do irmão Branham que é pregada através desse ministério? Não existe coisa mais estranha. Mas os eleitos abraçam, regozijam, se sentem seguros e prossegue. Porque sabe de onde vieram, sabe onde estão e sabe para onde estamos indo. Aleluia! Para onde você está indo? Eu estou indo para Nova Jerusalém. Aleluia! Eu estou indo para aquele lugar onde o irmão Branham viu o cachorro dele. Eu estou indo para o lugar onde o irmão Branham viu o cavalo dele. Eu estou indo para o lugar onde o irmão Branham viu as duas esposas dele, uma de um lado, outra do outro. Nós estamos indo para aquele lugar onde o irmão Branham viu uma moça muito bonita. E ele perguntou: quem é você? Oh, eu sou sua filha. Aleluia! Nós estamos indo para um lugar, conforme nós ouvimos, não estou certo se foi hoje ou ontem, que os homens têm os seus cabelos longos, porque são nazireus. Aleluia! É hoje que ouvimos, não é? Então, Jesus foi estranho, o irmão Branham foi estranho, o que nós pregamos é estranho, mas não é estranho para Deus. Nós não queremos nada com esse sujeito. Nós não queremos nada com esta mensagem. Nós não queremos nada com esse povo do tabernáculo da fé. Simplesmente um estranho companheiro. Agora se referindo a Jesus que nasceu lá embaixo, no estábulo, em algum lugar, e eles criam que sua mãe teve este bebê antes que ele nascesse, ou antes dele, teve eles que antes do bebê nascer, ela saiu e casou-se com José, e ele fez isso simplesmente para tirar uma mancha negra dela. Foi a concepção. Olha só, irmãos, essa foi a concepção. Não é que o irmão Branham está falando, não. A Bíblia mostra isto. Mas o que era que estava acontecendo? Uma virgem cumprindo a promessa que Deus havia feito através do profeta Isaías há 720 anos. Uma virgem conceberá. Uma virgem conceberá? Que coisa estranha! Mas aconteceu. E quando aconteceu, aquilo, ao invés de fazer com que aquela criança fosse super exaltada,
aquela criança foi super humilhada. Aquela criança foi super rejeitada. As pessoas, ao depararem com Maria, as mulheres principalmente, viravam o rosto para não olhar para ela, porque tinha ela como uma adúltera, como uma mulher suja. Mas ali estava a coisa mais limpa que podia estar na terra naquele dia. Era uma criança que foi gerada por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo fez sombra sobre ela e colocou aquele óvulo ali dentro dela, aquele óvulo fecundado, e aquele óvulo cumpriu toda a lei da genética e veio ao nascimento, como qualquer criança viria, ou qualquer criança veio. E ele se tornou um sujeito de certa sorte, porque ele era um filho nascido ilegitimamente. E esta é a razão que ele estava, e quando ele saiu, o que fez ele? Ele rasgou seus credos, virou suas mesas, lhes açoitou com azorrague, lhes mandou sair daquele lugar e disse: está escrito. E aquilo deve lhes ter dito quem ele era. Está escrito? Bom, eles não tinham nada a ver com tal sujeito como aquele. Era a pior pessoa para o mundo religioso, mas era a melhor pessoa que o mundo já havia visto para o povo de Deus, porque ali estava Deus em plenitude. Mas lá no fundo do coração, olha aqui que coisa tremenda, ele sabia que era ele, pois Nicodemos declarou aquilo claramente: Rabi, nós, os fariseus, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, pois nenhum homem poderia fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Lá no fundo havia uma voz que dizia: vocês estão rejeitando o Salvador, vocês estão rejeitando Deus, vocês estão rejeitando a palavra. Agora vai chegar um dia que as pessoas vão sentir falta dele. E vai buscar ele e não vai encontrar mais. Irmão, você que está meio embaraçado em alguma coisa do mundo, eu estou falando com vocês aí em Barra do Garças, as duas irmãs que estão retornando para a comunhão. Irmãs, vocês estão retornando na hora ótima, na hora 1/10. Vocês estão vindo numa última oportunidade. Abrace essa mensagem, tome posição no corpo de Cristo. Todos os seus pecados do passado são perdoados, são esquecidos. Mas olha, a hora está quase chegando, quando vão precisar dele. Agora eu quero voltar para terminarmos lá em Jefté. Os irmãos de Jefté se sentiram derrotados, porque eles encontraram um inimigo que eles não davam conta de vencê-los. Aí eles formaram uma comissão e foram lá e foram conversar com Jefté. Escuta, nós queremos que você volte para o nosso meio, porque a coisa ficou feia entre nós. Nós estamos nas mãos
dos inimigos e não temos o que fazer, e sabemos que você é capaz. Aleluia! Agora, Jefté não era egoísta. Jefté aceitou o convite. Jefté sabia que ele tinha um ministério para ajudar seus irmãos. Jefté não tinha, ou Jeftá, não tinha um espírito de vingança para dizer assim, olha, o problema é de vocês agora. Eu não vou fazer nada, mas Jeftá, se eu falar Jefté, é Jeftá. Jeftá voltou, renunciou tudo que ele tinha e juntou-se com seus irmãos e foi e devolveu a paz para Israel. E Jesus quer juntar-se com você, irmão, com você, irmã, e quer devolver a paz que você perdeu. Aleluia! Irmão, como Jeftá voltou e salvou seus irmãos, Jesus tem voltado para te salvar, para te socorrer. Ele não tem vingança, ele não vem com ódio, mas ele vem com adoção. Deus continue te abençoando.